aí, Diz, tudo bem? Estamos aqui para analisarmos a força resultante centrípeta. Então vamos nessa. Galera, primeiro vamos observar aquele movimento de um planeta ao redor do Sol. Pois bem, a gente pode pensar o quê? Esse planeta vai ficar girando ao redor do Sol e ele não vai parar de girar, porque ele tem justamente a tendência de ficar girando ao redor do Sol, ou seja, desenvolvendo o seu movimento de revolução, que é o termo correto que a gente utiliza na astronomia. Mas vamos pensar, quando a gente analisou lá as leis de Newton, nós vimos que tendência, ou seja, o estado de inércia, não tinha um movimento circular envolvido. Nós temos justamente a inércia quando estamos em repouso ou quando estamos em movimento retilíneo uniforme, em que a soma de todas as forças envolvidas nos dará zero, ou seja, teremos a força resultante igual a zero para mantermos a inércia. Só que Newton não fala do movimento circular. Ué, estranho, por que ele não fala desse movimento circular se a gente tem esse movimento se perpetuando, por exemplo, nesse caso orbital? Ah, ele não fala porque, na verdade, quando você tem um movimento circular, você não é inserido, você não está na primeira lei de Newton, e sim na segunda lei de Newton. Por quê? Porque é necessário uma força resultante para que você consiga desenvolver um movimento circular. Então, essa força resultante para o movimento circular, nós damos o nome de força resultante centrípeta, beleza? Então, ali um planeta consegue girar ao redor do Sol porque existe uma força gravitacional entre eles, massa atrai massa. Essa força gravitacional é a força resultante centrípeta para que o planeta consiga completar sua órbita, o que nós vamos ver com mais clareza na lei da gravitação universal. Então vamos nessa, galera. O que é a força resultante centrípeta? É ela, na verdade, responsável por todo o nosso movimento circular. Por quê? A força resultante centrípeta vai justamente desenvolver uma aceleração centrípeta que vai alterar a intensidade da nossa velocidade e assim nós vamos ter o nosso movimento circular. Então ali a menina girando um barbante com uma latinha na extremidade. Pois bem, nós temos ali uma força de tração. Ali a tração é extremamente importante, porque é ela que nos dará a força resultante centrípeta para justamente ser exercido esse movimento circular. Beleza? Então, galera, se eu tenho um carro, por exemplo, como é que um carro consegue desenvolver uma curva? É porque existe a aderência dos pneus do carro com a pista. Graças a essa aderência, quando é girado justamente o eixo dos pneus, você tem a força de atrito proporcionando a força resultante centrípeta para que seja justamente exercido o movimento. Aí, se a gente não tem uma aderência, ou seja, não tem um atrito suficiente para essa força resultante centrípeta, justamente nosso carro vai sair pela tangente, beleza? Como a nossa imagem ali nos informa. Pois bem, agora vamos analisar de fato quem é a nossa força resultante centrípeta. Imagina aqui que eu tenha justamente uma determinada bolinha e essa bolinha vai descrever essa trajetória. Por uma análise das forças, eu vejo justamente que eu possua, vou colocar um plano cartesiano para facilitar, mas que eu possua uma velocidade por conta da trajetória e eu tenho uma aceleração envolvida. Perceba que essa aceleração é inclinada em relação à velocidade. A gente viu que essa aceleração vetorial nos dará duas componentes. Uma componente que é centrípeta e a outra componente que é tangencial, algo que nós vimos lá da nossa cinemática vetorial, beleza? Então peguei esse meu vetor A e decompus, separei em dois. Pois bem, a gente discutiu lá na segunda lei de Newton que toda aceleração ela existe porque, na verdade, existe uma força resultante. Então é isso que nós vamos ver a partir de agora. Eu vou pegar a força resultante e ela eu também vou desmembrar. Quando eu faço esse desmembramento, eu tenho justamente uma força resultante tangencial e uma força resultante que eu darei o nome de centrípeta. Beleza? Pois bem, agora qual é a característica de cada uma? Força resultante tangencial. É ela que proporciona justamente a nossa aceleração tangencial, aonde o nosso objeto pode aumentar ou reduzir o valor de sua velocidade, ou seja, o módulo da velocidade. E a nossa força resultante centrípeta? É ela que produz a aceleração centrípeta. Essa aceleração responsável por alterar a direção da velocidade. Alterar a direção da velocidade é você fazer a curva. Beleza? Então nós temos dois pedaços para analisarmos a partir de agora.
Uma força resultante tangencial altera a intensidade e a outra força resultante centrípeta, que proporciona a mudança da nossa direção da velocidade, consequentemente faremos curva. Beleza? Show? Então agora, galera, vamos lá na força resultante centrípeta alterando a nossa direção e sentido da velocidade, né? Pois bem, vamos analisar agora o módulo, a característica em termos de cálculo da nossa força resultante centrípeta. Primeiro, ela, como vetor, sempre aponta para o centro da trajetória curvilínea. Então fica bem claro nessa nossa imagem. E segundo, quando a gente analisa a força resultante centrípeta, ela tem que obedecer à segunda lei de Newton. Força resultante, né, igual a massa vezes a aceleração, de uma forma simplificada que a gente aborda, né? Pois bem, então, força resultante centrípeta proporciona aceleração centrípeta. Beleza. O vetor da aceleração centrípeta sempre fica alinhado com o vetor da força resultante centrípeta. Tranquilo? Agora, o que eu vou fazer? Lembra que a nossa aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r, ou seja, velocidade linear ao quadrado sobre r? Apenas eu vou substituir. Então, eu tenho o módulo da resultante centrípeta como m de massa, v de velocidade linear ao quadrado, sobre o raio que é desenvolvida a minha curva. Beleza? Então, aqui o nosso raio envolvido. Ah, Léo, e agora se eu tenho uma relação da velocidade angular, ou seja, aquela velocidade relacionada ao giro do nosso objeto? Tranquilo, vamos pegar esse nosso módulo da resultante centrípeta e apenas desenvolver uma substituição. Então, pegamos a nossa resultante centrípeta, que a gente viu, vamos substituir por V é igual a ômega R, a gente já discutiu isso na nossa aula de cinemática vetorial. Fazendo as substituições, a gente chega a essa conclusão, que a força resultante centrípeta é a massa, velocidade angular ao quadrado, que é o ômega, vezes o raio de sua trajetória circular. Beleza? Pois bem, até agora tudo bem, tudo legal, tudo tranquilo, mas aí a gente chega nessa história, né? Poxa, Léo, quando se fala em movimento circular, se fala muito numa força centrífuga. A força centrípeta aponta para o centro da trajetória, beleza. Mas e a força centrífuga que sempre joga para fora da trajetória? Que absurdo, você não vai falar dela. Vou falar dela, mas ela não existe. Como assim não existe? Você vai ver, você vai perceber que ela não existe. Como? Não estou entendendo nada. Vamos lá, olha essa situação. Eu vou pegar ali, vou girar um barbante, aquela menina lá do início com o barbante e a latinha girando, 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 girando. Tranquilo. A gente sabe que a tração proporcionou a força resultante centrípeta. Estou olhando aqui de fora, né? Uma tomada aérea. Proporcionou a resultante centrípeta, gira o barbante, agora corta o barbante. O que vai acontecer? A nossa latinha vai embora. Ah, viu, Léo? Existe uma força que jogou essa latinha para fora. Vou mostrar a vocês que não. Por quê? Quando se corta a tração, o momento que não há mais tração, não há mais a força resultante centrípeta que mantém o movimento circular. Logo, se não há mais a força que mantém o movimento circular, a latinha vai em linha reta. Beleza? Então, por isso que ela sai da trajetória circular. Ninguém jogou ela para lá. É porque a velocidade estava apontando para aquele local, né? Para aquela direção, no momento em que o barbante foi cortado. Logo, ela mantém aquela orientação da velocidade. Beleza? Então, força resultante centrípeta existe, aponta para o centro. Força centrífuga não existe. Ela, na verdade, é uma característica de um estado de inércia. Apenas isso. Beleza? Ah, Léo, mas isso daí tem uma outra situação? Tem. Sabe quando você está lá no carro, alguém faz uma curva rápida e você vai para um outro lado, vai para o outro? Ou seja, fica difícil, né? Ainda mais se for aquele banco de couro muito bem limpo, né? Com um pouquinho de silicone, que reduz o coeficiente de atrito entre o nosso bumbum e o banco. Isso faz com que a gente fique escorregando para lá e para cá. Então, uma curva, tu vai para um lado, vai para o outro. Significa que houve uma força que te jogou para lá? Não, eu vou mostrar que não. Como assim? Olha essa imagem. Tentei desenhar uma estrada, né? Um negócio meio estranho, mas é uma estrada, uma tomada aérea. Estou com um drone olhando, né? Aí vai vir o carro, ó. Tem um carro aqui, né? Aí o carro vai percorrendo a nossa curva. Repara que o ponto vermelho sou eu, o passageiro lá atrás, de boa. Aí o que acontece? O carro vem fazendo a curva. Aí eu escorreguei para o outro lado, né? Caramba, por que você foi para o outro lado? Perceba, o carro faz a curva porque existe o atrito sobre o seu pneu, proporcionando a resultante centrípeta para ele fazer a curva. Sobre mim, como o banco foi bem
polido ali, né? Na verdade, foi bem limpo, tem um silicone para dar um brilho. Ou seja, o coeficiente de atrito é tão pequeno que não tem ali nada me segurando no banco para que eu faça a curva junto. Então, o que vai acontecer? Eu mantenho o estado de inércia. Como assim? Repara, agora eu vou colocar os vetores da velocidade. Ó. O carro indo à frente, né? Então minha velocidade para frente. Só que aí, o carro faz a curva, mas eu não faço, tá vendo? Meu vetor velocidade mantém. Repara, consequentemente, eu vou para o outro lado do carro, não porque me jogaram, mas sim por uma tendência de seguir o meu movimento retilíneo uniforme. Consequentemente, não existe uma força responsável por jogar o passageiro para o outro lado do veículo. Apenas temos a manutenção do nosso estado de inércia, que no nosso caso aqui foi o movimento retilíneo uniforme. Beleza? Show? Então vamos ao nosso próximo tópico. Vamos às aplicações da força resultante centrípeta. Então aqui temos um ponto A, ponto B, ponto C. No ponto A é bem tranquilo, né? A gente analisa as forças, peso para baixo, normal para cima. Se você mantém a mesma velocidade, peso e normal são iguais, consequentemente força resultante zero, estado de inércia ali numa boa. Agora, e se você se encontra no ponto B ou no ponto C? É o que nós vamos ver agora. Então, se eu estou no ponto B, eu falo que eu estou numa depressão circular. Analisando as forças, eu tenho normal para cima e peso para baixo. Entretanto, eu preciso desenvolver essa trajetória circular porque eu tenho uma velocidade. O carrinho ali ele foi mantendo a mesma velocidade. Logo, eu tenho uma trajetória circular em que há um centro. Consequentemente, eu tenho que ter uma força resultante centrípeta. Como que eu vou fazer isso? Só mais forças. Normal menos o peso tem que ter um resultado para cima porque existe a força resultante centrípeta que sempre vai apontar para o centro. E ela proporciona aceleração centrípeta para esse movimento circular. Então, quando a gente analisa por meio das equações, ó, força resultante centrípeta existe. Quem é ela? Normal, que é para cima, menos o peso, que é para baixo. Beleza? Né? Aí aqui, força resultante, massa vezes aceleração centrípeta. Substituindo, né, aqui a nossa aceleração centrípeta por v ao quadrado sobre r e o peso por mg, nós temos essa situação. Passando o nosso mg lá para o outro lado, a normal vai ser quem? mg mais mv ao quadrado sobre r. Ou seja, a força normal ela é bem maior do que a nossa força peso. Ela tem que ser maior, na verdade, do que a força peso. Por quê? Porque você tem que sustentar, ela que sustenta essa nossa trajetória circular. Beleza? Então, nesse ponto, ela tem que ser maior para que você consiga subir e completar essa trajetória circular. Ah, Léo, e se estivermos lá em cima? Lá em cima vai mudar um pouco. Por quê? Normal continua para cima, peso continua para baixo, né? Porém, nós temos que analisar que agora a força resultante está para baixo. Então, perceba que o centro da curva é para baixo. Consequentemente, na análise vetorial vai mudar. Porque agora é o peso menos a nossa força normal que nos dará a nossa força resultante, que nesse caso é a resultante centrípeta. Então, ó, peso menos a normal nos dá a nossa força resultante centrípeta. Substituindo os valores, abrir o peso e abrir aqui a aceleração centrípeta, temos essa conclusão. Passando para o outro lado, a nossa normal no ponto C vai ser mg menos mv ao quadrado sobre r. Tanto é que, perceba, a normal vai ser de fato menor do que o peso. Né? Então, eu posso ter, na verdade, se eu tenho muita velocidade, essa minha normal pode ir reduzindo a tal ponto que eu saia literalmente do chão, para desenvolver uma trajetória circular com um raio um pouco maior. Tranquilo? Vamos a um outro exemplo também com carro, mas agora o carro vai fazer uma curva na horizontal. Então vamos analisar as forças, né? Ele faz a curva na horizontal e pense que esse carro vem na nossa direção e vai cruzar na nossa frente, né? Olhando de frente para a tela, esse carro vai fazer uma curva e ele vai para a nossa direita. Então, ó, vamos embora. Peso para baixo, normal para cima, e existe o atrito. É esse atrito apontando para o centro da curva que vai justamente propiciar a curva que o carro vai fazer. Então, quando eu analiso as forças, normal com peso, ó, cortou. Por quê? Na horizontal, eu tenho apenas o atrito, mas na vertical eu tenho normal e peso com a mesma intensidade. Não há movimento na vertical, então corta. Consequentemente, a minha força de atrito é a força resultante centrípeta. Então, ali na figura, a resultante centrípeta corresponde à força de atrito estático, que impede o escorregamento lateral.
As forças verticais, normal e peso, estão em equilíbrio, ou seja, elas cortam apenas o nosso atrito estático, propicia justamente o movimento do nosso carro em uma curva. Tranquilo? Beleza? Então vamos pegar ali e vamos substituir. Força de atrito é igual à nossa força resultante centrípeta. Então, olha lá, jogo aqui, força de atrito é igual à força resultante centrípeta. Eu coloquei aqui como máximo, imagina que eu esteja com a maior velocidade possível para o carro desenvolver a curva. Beleza? Então, ó, analisando essa nossa situação, né, eu acabei ali rabiscando sem querer, mas vou deixar desse jeito mesmo. Vou cortar aqui, ó, a nossa massa. Cortando a massa, esse R eu passo para o outro lado, que é o raio, passo para o outro lado multiplicando. Consequentemente, eu chego a essa conclusão porque eu vou tirar a raiz. Ou seja, a velocidade máxima que eu posso ter sobre uma curva, perceba, não me interessa o carro em termos de massa, pode ser uma massa grande ou pequena. O que me interessa, claro que nessas condições ideais, é o coeficiente de atrito envolvido, é o raio da curva e a aceleração gravitacional submetida. Interessante que nos carros de Fórmula 1, para que você consiga uma velocidade maior, aí sim você tem um processo de uma aerodinâmica para que você consiga, na verdade, criar uma força que aperte cada vez mais o seu carro. Então você, na verdade, você consegue, por meio de uma aerodinâmica, prensar mais o carro e aumentar justamente a velocidade nas nossas curvas. Vamos agora a um exercício, galera. Carvalhoves, lidera a corrida no circuito Red Line Speedway e tem que dirigir em uma curva em alta velocidade para não perder tempo. Sabendo que a curva é desenvolvida no plano horizontal, cujo raio é 80 metros, e o coeficiente de atrito estático entre os pneus e o pavimento seco é 0,5, encontre a velocidade máxima em km por hora para não sair do traçado da curva. Adote a nossa aceleração gravitacional terrestre como 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então vamos lá, galera. Temos aquela nossa situação do item que estávamos vendo anteriormente, né? Ou seja, é um carro na horizontal e eu tento justamente a maior velocidade possível. Quais dados eu tenho? Eu tenho raio, 80 metros, e eu tenho o nosso coeficiente de atrito estático, 0,5, assim como a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Na verdade, eu vou colocar na equação que a gente tinha visto anteriormente. A velocidade máxima é a raiz da nossa gravidade vezes o coeficiente de atrito estático vezes o raio, ou μgr, né, ali na sequência com que eu coloquei. Substituindo os valores, nós vamos ter a velocidade máxima igual a raiz de 0,5 vezes 10 vezes 80. Logo, nós vamos ter 80 vezes 10, 800, vezes 0,5, 400, raiz de 400. Raiz de 400, 20 metros por segundo. Mas se liga que eu quero a velocidade máxima em km por hora. Consequentemente, eu vou multiplicar por 3,6 os 20 metros por segundo, conseguindo a marca de 72 km por hora. Beleza? Agora estamos no nosso final, né? Ouvimos a musiquinha. Então vamos ao nosso resumo. Pois bem, galera, vamos lá. Vamos perceber que a nossa força resultante centrípeta sempre aponta para o centro. Ela não faz parte de uma inércia, ou seja, desenvolver curva não é um estado inercial, e sim, existe a presença de uma força resultante, chamamos de força resultante centrípeta. Ela sempre aponta para o centro da trajetória circular e ela propicia a nossa aceleração centrípeta, beleza? Logo, quando eu utilizo a segunda lei de Newton, força resultante centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Se eu quero um modo envolvendo a velocidade linear envolvendo a velocidade angular, basta eu fazer devidas substituições. Então nós vimos que o módulo da nossa força resultante centrípeta para a velocidade linear, mv ao quadrado sobre r. E para a velocidade angular, m ômega ao quadrado vezes r. Tranquilo? E depois analisamos com bastante clareza que a nossa força centrífuga, ela não existe. Na verdade, nossa força centrífuga é uma análise, uma consequência de um estado de inércia. Beleza? Então, galera, um beijo, um abraço, uma ótima análise e que a gente consiga seguir esse nosso curso. Um beijão. Tchau, tchau.